Bom dia, Maringá. Eu sou Ligiane do Fato, o portal de notícia e agora também o Web TV. A nossa programação você acompanha dentro das notícias no portal fatomaringá.com.br. Nesse momento nós entramos ao vivo para falar de um tema bastante importante, que é a pandemia e a comunidade LGBT. Vários cientistas do Brasil, inclusive da Universidade Federal, fizeram um chamado para essa comunidade, para essa doença. E esse chamado foi publicado numa revista e também esse chamado chegou à Organização Mundial de Saúde. Nós vamos falar com um dos cientistas que participou dessa pesquisa, que é o professor da Universidade Federal do Paraná, Marcos Signorelli. Vamos começar o nosso bate-papo. Bom dia, doutor. Seja bem-vindo. Bom dia, Ligiane. Bom dia a todos e a todas aí. Obrigado pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui conversando com vocês. Então, como surge essa chamada para a ação de visibilidade de pessoas LGBT durante a pandemia? Isso chegou à Organização Mundial de Saúde. Tal é importante o tema tratado. Exato. Então, Ligiane, como você mencionou, né, eu sou professor na Universidade Federal do Paraná, na Câmara de Saúde Coletiva, e nós temos uma rede de pesquisadores e pesquisadoras da área de saúde coletiva no Brasil, né? Nós fazemos parte da Associação Brasileira de Saúde Coletiva, que é a Abrasco, tá? Então, para quem não conhece, a Abrasco é uma instituição que já tem 40 anos, né? E ela ajudou, inclusive, ela participou ativamente da reforma sanitária, da construção do SUS, né? Da implementação de várias políticas públicas que a gente tem no Brasil. E então nós somos membros, né, e somos pesquisadores, então é até interessante, né, observar que nós não somos ativistas, nós não somos do movimento social, que também tem a sua importância, obviamente, né, ainda mais na área da saúde, mas nós somos pesquisadores e pesquisadoras, docentes, né, de universidades públicas, privadas do Brasil, e nós compomos então um GT, que é um grupo temático de saúde da população LGBT. A gente fala LGBTI+, tá? Até para quem não conhece muito, é L de lésbicas, né? G de gays, B de bissexuais, o T são pessoas transgêneros, que incluem travestis e transexuais, e o I são as pessoas intersexo, tá? Que antigamente chamava-se hermafrodita, só que é um termo um pouco pejorativo, né? Mas pessoas que hoje chama intersexo. E o mais quer dizer o quê? Todas as outras minorias sexuais aí dessa diversidade sexual, digamos, né? Então a gente tem esse grupo que desenvolve diversas pesquisas e estudos, né? Tanto aqui com foco no Brasil, quanto também estudos internacionais e colaboração internacional. E nós, então, durante a pandemia, a gente começou, nesse nosso grupo, nesse nosso GT, a estudar porque inicialmente não tinham pesquisas, né? Então a gente começou lendo notícias de jornal, relatos, né, de pessoas, redes que a gente tem, nacional e internacionalmente. E a gente começou, então, a perceber que a população LGBTI+, ela tem diversas demandas que já são, né, já existem naturalmente, digamos, em um contexto sem pandemia, mas que com a pandemia elas tendem a se intensificar, né? Então, o que que a gente fez? A gente fez uma busca, uma pesquisa usando diferentes fontes, para tentar destacar quais as especificidades e principalmente as vulnerabilidades dessa população, então, durante o contexto da pandemia. E Então, aí, tá, então, a agora gente... ok, doutor. Agora vamos voltar para a questão dessa pesquisa. É uma união de cientistas, né, do Paraná, Rio Grande do Sul, e que apresentou esse trabalho específico, pandemia e comunidade LGBTI+, como o senhor nos explicava aí nas definições. Fala dessa pesquisa que saiu uma publicação internacional a respeito. É uma abertura para a comunidade num período tão delicado para todo mundo?
Sim, com certeza. Esse artigo especificamente, né? Então ele foi publicado na revista cujo título é Sexualities, que é uma revista internacional, né? O foco dela é em questões de saúde sexual, reprodutiva, né? E envolve também esse foco na população LGBTI+. O nosso artigo, então é uma revista de alto impacto, né? Aqui no Brasil a gente fala que é um Qualis alto, então é um sinal de que ela passou por uma revisão por pares, né, e foi reconhecida, enfim, teve a chancela dessa revista. E o artigo congregou, então, pesquisadores tanto aqui do Paraná, né, na Universidade Federal, da Federal de Santa Catarina, da Federal de São Paulo, da Federal do Rio Grande do Sul e ainda do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, né. Então, o que a gente elaborou aí foi uma chamada para a ação, tá, em torno da população LGBTI+, no contexto da pandemia, tá. E essa chamada, ela é resultante de uma carta que a gente fez inicialmente para o Ministério da Saúde, né? Então a gente fez uma carta sinalizando várias vulnerabilidades dessa população e várias ações, sugestões com base nessa pesquisa que a gestão, né, seja federal, municipal, estadual em saúde, então deveria tomar, né? São sinalizações, na verdade, né? O que deve ser feito com relação a essa população no contexto da pandemia. Então nós É primeiros muito mandamos mais. essa Oh, desculpa, continua, professor. então, obrigado. Primeiro a gente mandou essa carta para o Ministério da Saúde, para o Conselho Nacional dos Secretários de Saúde, que são os secretários estaduais, e o Conselho Nacional dos Secretários Municipais de Saúde, CONASEMS, tá? Todas essas entidades, elas responderam, né, o que elas estavam fazendo e como estavam lidando com a questão da saúde da população LGBTI+. E aí o que a gente fez? A gente adaptou essa carta, então, adicionamos referências, enfim, né? E mandamos para essa revista que aceitou a publicação, tá? Então, esse é o contexto de como foi feito, né, esse trabalho. E aí, o conteúdo que talvez é o mais importante, né, é pensar assim, quais são as questões específicas, quer dizer, o que a população LGBTI+ tem que já não está englobado, digamos, na população em geral, né? Então, a gente que estuda, né, esse tema, a gente percebe que há especificidades, sim, né? Então, por exemplo, vou dar alguns exemplos do que a gente colocou no artigo, né, dos itens que a gente trouxe. Há pessoas LGBTI+, e quando a gente fala nesse grupo, ele é bastante heterogêneo, tá? Mas, por exemplo, com jovens, né, que às vezes moram com os pais, ou mesmo uma pessoa, né, adulta, mas que mora com a família e cuja família não aceita essa orientação sexual ou essa identidade de gênero, né? Então você ficar confinado numa casa, né, em isolamento social, que a gente sabe que é a medida mais efetiva para prevenir, né, o contágio do vírus. é, Então, como é difícil, muitas vezes essas pessoas sofrem também violência doméstica dentro de casa, por não serem, né, digamos, por não terem essa dimensão da sua vida, uma dimensão tão importante, né, que é a sexualidade, ela não é respeitada. Então, no material que a gente foi coletando, a gente percebeu muitos relatos de violência doméstica praticada por pais, padrastos, irmãos, né, familiares que não aceitam, não respeitam a orientação sexual e a identidade de gênero. Isso, né, também está ligado com questões de saúde mental, tá? Então, a população LGBTI+, ela tem especificidades, questões de saúde mental, né? Então, por exemplo, a probabilidade, né, de uma pessoa LGBTI+ se suicidar é estimada, ou de tentar suicídio, né, é cerca de 5 vezes mais. Então, o risco de suicídio é 5 vezes maior. Isso já fora do contexto da pandemia, né? Certo. Então, é um artigo que envolve tantas questões: comportamento, relação, vida ativa e essa vida que de repente está bloqueada, mas que é para todo mundo, porque já se fala que 2021 será um ano de doenças mentais, porque o que vem causando a pandemia de modo geral, a população mundial, todo mundo se isolando, mais e mais a gente vê, mas diante dos fatos reais desse último episódio que aconteceu no Brasil, especificamente lá no Rio Grande do Sul, de racismo, essa morte. Maringá também teve um caso
como estudantes universitários angolanos que apanharam num bar por causa sem máscara, uma série de coisas, não estamos aqui para discutir isso, mas para falar do ponto específico, são negros e existe um racismo. Acredito que não é diferente com essa comunidade LGBTI, né? E o que falar a respeito dessa situação diante desse estudo, doutor Marcos? Então, no trabalho a gente, inclusive foi bom que você trouxe essa colocação, porque a gente fala desse contexto que a gente chama de interseccionalidades, né? Que são o fato de a pessoa, por exemplo, ser LGBTI+, e ser negra também. Isso impacta muito mais do que, por exemplo, para a população branca, né? Por quê? Porque existe o componente do racismo estrutural no Brasil, né? Isso aí, enfim, não tem como a gente negar que existe racismo estrutural e isso impacta, né? Cria uma camada adicional de vulnerabilidade. Assim como o fato, você comentou dos angolanos, né? O fato de uma pessoa ser imigrante é uma camada adicional. O fato de a pessoa ter uma deficiência é mais uma vulnerabilidade. Se a população, por exemplo, de rua, também são várias interseccionalidades, né, que a gente precisa considerar. E quando tem também a camada, digamos, né, a intersecção com o fato de a pessoa ser LGBT, cria uma vulnerabilidade maior ainda, né? Então, o Brasil, só para quem, né, enfim, quiser entender um pouco mais, a questão da violência é o país que tem a maior taxa de homicídio do mundo, a quinta maior taxa de homicídio contra mulheres, então feminicídio do mundo, tá? Mulheres morrem mais aqui de assassinato do que, por exemplo, países em guerra, Síria, né, Iraque. E em relação à população LGBT, infelizmente, o Brasil é o primeiro colocado. É o que mais mata pessoas LGBTI+, e mata simplesmente pelo fato de serem LGBTs, tá? Então a pessoa não está envolvida, sei lá, com crime ou, né, não está roubando. Não, ela está passando na rua e ela é assassinada pelo fato de ela ser LGBT, né? Que Então vergonha essa colocação, hein, professora? é uma vergonha. E assim, ó, é tão trágico que é quase 40% de todos os homicídios contra pessoas LGBTI+, do mundo acontecem aqui, tá? E talvez um caso importante também para relatar é que em alguns países a ser LGBTI+ é um crime, tá? Então, por exemplo, há países que a pessoa vai para prisão, né? Há 7 países no mundo que ela é condenada, se ela for LGBTI+, condenada à pena de morte, tá? Então, você veja como essa chamada que a gente fez, a chamada de ação, não é só para o Brasil, é também para o Brasil, mas é num contexto mais global, né? De que, veja, se uma pessoa, né, muitas vezes não tem como esconder que ela é LGBTI+, como é o caso das pessoas trans, né? Uma pessoa travesti, transexual, ela não passa muitas vezes despercebida como um gay, por exemplo, bissexual pode passar. Então, nesses casos, são vulnerabilidades adicionais, né? Até, vou complementando assim, né? Esse estudo, complementando com outros estudos que esse nosso grupo fez, né? Por exemplo, especificamente com a população, com a letra T da sigla, né? Trans, que é travestis e transexuais, são talvez dos grupos mais vulneráveis, né? E nessa sigla principalmente, né? Elas são, por exemplo, quando uma jovem, né? Não vou dizer criança, mas um jovem, né? Um adolescente começa a manifestar esse sentimento de não pertencer ao seu sexo e psicologicamente se sente, né, pertencente ao outro sexo, ao outro gênero, então ela começa a se manifestar, né, roupa, trejeitos, cabelo, enfim, e a família não entende isso. Então a violência começa em casa, sabe? Pai, mãe que bate na criança, no jovem, para que ela se comporte né, da forma com que é esperado pela sociedade para aquele gênero, né? E aí, até tem um artigo interessante que a gente publicou no Cadernos de Saúde Pública também, é uma revista bem de prestígio aqui no Então, mas Brasil. desse nós vamos falar numa outra ocasião, Tá doutor, bom, porque eu quero tudo bem.
Eu acho muito interessante. Vamos fazer aqui já uma espécie de pacto para a gente ter sempre um assunto ligado a essa comunidade, a artigos. Vamos discutir, vamos trazer à tona assuntos da comunidade, de pesquisa, e para as pessoas saberem o que está acontecendo nesse mundo, para não ficar só dentro das universidades. É importante que a mídia comece a divulgar esses resultados de pesquisa. Vamos fazer assim para a gente poder ter Claro, outras combinado. conversas. Mas terminando aquele raciocínio, a gente pode falar que o povo brasileiro conseguiu evoluir tecnologicamente, mas em nível mental ainda estamos na Idade Média. Essa é a realidade. Sim, com certeza é. Então essas violências, né, que você citou aí, que é um dos pontos, né, do nosso artigo, quer dizer, a violência doméstica, né, ela acontece dentro de casa, assim como ela comete na pandemia, né, a gente vê relatos e, enfim, notícias de que ela é exacerbada contra as mulheres, então ela é também exacerbada contra a população LGBT. Ela é exacerbada, na verdade, contra todos os grupos que são considerados vulneráveis, né? Então, as crianças também, né? Então, se há violência doméstica contra a mulher, também é comum acontecer contra a criança, né? Então, a gente tem que pensar o que é ficar preso em casa com um agressor dentro de casa, né? E também pensar, né, que essas violências não são só a violência física. Então, a violência também ela pode ser psicológica, né? A violência, como a gente chama, moral, violência verbal, né? E, claro, também violência sexual, outros tipos, né? A própria violência econômica, você confiscar dinheiro ou documentos, não, né? Enfim, cercear a liberdade da pessoa, né? São diferentes tipos de violência que afetam essa população também, né? E no caso das pessoas trans, o que a gente destacou no artigo também, né? Que esse ciclo de violência que começa em casa, na escola também, né, sofrem violência, bullying, nos serviços de saúde elas sofrem também, né, pelo fato de serem trans. Muitas vezes, né, elas têm um nome na certidão, no documento, né, no RG, só que elas possuem um nome social, que é o quê? É o nome que corresponde à aparência, né, ao Personagem. fenótipo dela. Uhum. Isso. E então, quando ela vai no serviço de saúde e chama pelo nome de registro de nascimento, é um desrespeito, né? E faz com que muitas delas, as pessoas trans, não procurem o serviço de saúde, o que é muito ruim, né? Porque elas vão acabar cuidando da saúde, sei lá, em outros espaços, fazendo automedicação, por exemplo, né? Enfim, então a gente tem que pensar um sistema único de saúde ou sistemas públicos de saúde que sejam inclusivos, né, que tenham, que permitam acesso a esses diferentes grupos e respeitando as suas especificidades, né? Então, na próxima semana, a gente vai falar a respeito desse estudo, tá bom? E eu agradeço bastante a sua participação aqui com a gente. Esse material vai estar disponível no nosso site, fatomaringá.com.br, e também estará na nossa web TV, que nós acabamos de lançar aqui na cidade. Professor, quem quiser mais informações sobre as pesquisas, tem um site internet ou rede social que se desenvolve algum trabalho para as pessoas conhecerem mais? Sim, tem. Nós temos, veja, o próprio site da Abrasco, que é a Associação Brasileira de Saúde Coletiva, né? Tem bastante informação, enfim, sobre a pandemia, sobre esse nosso grupo de trabalho, o GT. E tem também um site do grupo de pesquisa que eu faço parte, que é o Saúde, Ambiente e Desenvolvimento. Então é S de saúde, A de ambiente, D de desenvolvimento, ponto eco, ponto br, tá? Então também é onde tem o material do nosso grupo, as pesquisas que a gente realiza, né? Tem inclusive links para cursos online que a gente desenvolve, cursos gratuitos, né? Sobre a saúde da população LGBT, sobre violências, então as pessoas podem acessar esse material também, fazer esses cursos e gera o certificado, né, pela universidade como um curso de extensão, tá? Legal, Então já faço o muito convite. interessante. Tem muita coisa para conversar, então, doutor. Agradeço bastante a sua participação e até a próxima semana. Tá certo. Um abraço aí para todo mundo. Tchau, tchau. Tchau, Obrigado. tchau. Obrigada. Bom, nós conversamos com o doutor
Marcos Signorelli, ele é pesquisador e cientista da Universidade Federal do Paraná e falou dessa chamada em tempo de pandemia e comunidade LGBTI. E para terminar esse material, nós vamos terminar com um videoclipe de Alana Summers, que é um travesti da cidade de Maringá, que lança a sua música nas redes sociais. Eu agradeço bastante a sua participação e nós voltamos a qualquer momento com mais informações do portal O Fato Maringá.